Saudamos a todos com a paz do Senhor, Estamos aqui no ensino no lar, é um subsídio da lição bíblica, todo domingo pela manhã que nós participamos. E eu quero que você participe conosco dessa lição. Venha no domingo de manhã e fique conosco aprendendo junto a palavra de Deus. Nosso tema de hoje é vencendo a tentação. E tem um texto na Bíblia, está ali no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, vai falar a tentação que Jesus sofreu de Satanás. A Bíblia diz, o texto diz que ele estava cheio do Espírito e foi ao deserto em jejum por 40 dias. E a Bíblia diz que Satanás tentou esses 40 dias. E nesse texto ele relata três tentações, que nós vamos estudá-la agora, a partir de agora. O primeiro tópico, vamos tratar sobre a tentação. O que é a tentação? Pelo dicionário nós entendemos que a tentação ela é um momento íntimo, uma oportunidade íntima de ceder ou não à tentação, ao pecado. E ela também pode exercer externamente pelo maligno, ser exercida externamente pelo maligno. Então, a tentação, ela é uma oportunidade, uma porta aberta para se praticar o pecado ou não. Então, você tem essa opção de escolher, você pratica ou não. É uma oportunidade que acontece no seu interior ou externamente, certo? O diabo pode lhe tentar. Nós vamos estudar aqui o subtópico definindo o termo de tentação. Como é que nós vamos compreender isso? Eu vou exemplificar. Se eu tenho uma pesquisa a fazer na internet, eu estou ali de frente ao meu computador e de repente aparece uma imagem que me dá a oportunidade de praticar o pecado. Mas essa oportunidade está ali dentro de mim, a porta da tentação que eu estou vendo ali na tela, ela está dentro de mim, essa oportunidade. Mas aí, como eu sou cristão, eu rejeito, eu desprezo e não vou ceder à tentação e praticar o pecado. Aí eu permaneço firme na minha opção, na minha pesquisa. Se eu ceder à tentação, eu vou ali olhar aquela imagem e vou entrar por aquela porta ali, vou clicar ali em cima e vou terminar pecando contra Deus. Então, essa oportunidade de pecar ou não está dentro de você. A tentação está ali, a oportunidade está dentro de você. Você peca ou não. Já a tentação externa, que vem pelo maligno, como é que eu compreendo isso? Vou exemplificar. Se eu estiver em dificuldade relacional com a minha esposa, e então aparece uma jovem bonita e de repente ela tenta contra a minha vida, ela marca uma saída comigo, essa tentação é externa. Quem está enviando é o maligno, é o diabo. Então eu tenho a oportunidade de ceder ou não. Aí se eu ceder, eu vou ter uma conjugação, um relacionamento extraconjugal. Então jamais eu posso ceder à tentação das duas formas, interiormente ou externamente, certo? A tentação não é pecado, ela não é pecado. Porque ela é uma oportunidade para se praticar o pecado ou não, certo? Então, como é que nós entendemos isso?
A tentação, ela está todos os dias na nossa vida, todos os dias batendo na porta da nossa vida. Todas as maneiras você vai encontrar uma tentação ali, tentando fazer com que você venha pecar contra Deus. Ela não é o pecado. A prática do pecado é quando eu decido fazer alguma coisa contra Deus. Aí eu estarei pecando, praticando o pecado. Mas a tentação não é pecado, não é a prática. Certo? As pessoas santas pecam, elas também são tentadas? Sim, claro. Pecam e são tentadas, claro. Como é que essas pessoas vão ser tentadas? Ora, elas têm Deus na vida, são crentes, são fiéis a Deus e todos os dias têm a oportunidade de pecar contra Deus. Está ali todos os dias batendo a porta do seu coração a tentação. E essa tentação, ela não acaba, ela é constante. Todo tempo você é tentado contra Deus. Imagine as pessoas que não conhecem a Deus. Elas são tentadas e praticam o pecado. Elas têm maior facilidade de ser tentada e ceder à tentação e praticar o pecado. Muito bem, vamos para o segundo tópico. Lidando com os nossos impulsos. Bom, nós temos impulsos sim. E esses impulsos, eles vão falar do nosso pecado, nossa semente pecaminosa que nós herdamos de Adão, quando ele desobedeceu a Deus. E essa semente está dentro de nós. E nós temos esse impulso de querer pecar. Como isso acontece? Nós temos a semente do pecado dentro de nós, e se nós dermos lugar aos desejos carnais, às concupiscências da carne, quando nós facilitamos que esse desejo venha ficar forte dentro de nós, aí acontece o pecado, a prática do pecado. E isso não pode tornar em nossa vida algo principal. Um exemplo, se eu desejar me prostituir, eu vou lá e me prostituo. Não posso tornar esse desejo desenfreado na minha vida. Não posso. Eu tenho que conter este desejo, esse desejo carnal. É a semente do pecado dentro de nós, querendo crescer, se desenvolver. Mas eu não posso dar lugar aos desejos da carne, aos impulsos da tentação do pecado. Não posso. Existem várias formas de tentativas. Essas tentativas são tanto para quem não conhece a Deus, como para aquele que conhece a Deus. E nós entendemos nessas tentativas que existe uma consequência, acontece uma consequência. Se você ceder à tentação, existe uma consequência danosa para a sua vida, tanto espiritual como material, como morte física, como a morte espiritual. E existem outras consequências. Por exemplo, se eu ceder à tentação da glutonaria, vai acontecer o quê? Eu vou ficar gordo, obeso, cheio de doenças, porque se eu ceder a esta tentação, a prática do pecado vai acontecer. E eu vou sofrer as consequências disso tudo. Se eu ceder à tentação de ler pornografias, ver pornografias, então eu vou terminar praticando pornografia. Então existem consequências para ceder à tentação do pecado. Subtópico 3, nós vamos entender o seguinte: o que Deus pensa de nós quanto a ceder ou não à tentação.
É importante saber que nós precisamos não ceder à tentação e honrar a Deus, porque Deus merece esse respeito, esta honra. Ele tem nos ajudado de todas as formas a ter vitória sobre as tentações e sobre o pecado. Então, você precisa evitar, não ceder à tentação. Ela vai estar todos os dias à sua porta, todos os dias ela vai estar ali, pronto para que você venha praticar o pecado, mas não ceda à tentação. Eu me lembro de José, foi levado à casa de Potifar, e ali ele foi tentado todos os dias pela esposa de Potifar. Potifar, a esposa dele, queria ter um relacionamento com José, mas José evitou, não cedeu à tentação, ele correu, ele fugiu e não praticou o pecado, ele não desagradou a Deus, ele honrou a Deus com sua atitude, com a sua decisão. Então Deus espera que nós possamos honrá-lo com as nossas decisões em relação às tentações do maligno, e nós devemos obedecer a Ele na sua palavra, conhecer a sua palavra, porque a palavra de Deus vai nos ajudar com as tentações que vier sobre nós. Que Deus possa abençoar você, que você possa compreender que Jesus usou a palavra para vencer as tentações, e Ele foi firme, decidiu não ceder à tentação, e assim ele não praticou o pecado contra Deus. Que Deus possa abençoar você e sua família. Participe conosco na nossa próxima aula, no próximo domingo. Deus abençoe. Amém.